Estamos de volta com o quarto e último bloco de hoje. E a presidente Dilma Rousseff reunirá o setor sucroalcooleiro hoje para fechar um pacote de financiamentos ao produtor, reduções de juros em empréstimos e redução da carga tributária para o setor. O objetivo é resgatar a competitividade do etanol em relação à gasolina. Segundo o jornal Folha apurou, Dilma pode fazer um anúncio ao fim da reunião, o que dependerá das negociações finais das medidas. O executivo quer praticamente zerar a cobrança de PIS e COFINS sobre o combustível, hoje equivalente a 12 centavos por litro de etanol, ou R$ 48,00 por metro cúbico. O setor cobrava por medidas de incentivo desde o ano passado, mas só agora, no início da safra 2013-2014, que será contemplado. No início deste ano, a presidente havia prometido a empresários do setor medidas visando a retomada da competitividade do produto no Brasil. A previsão de crescimento da economia brasileira em 2013 foi mantida em 3,0%. Na pesquisa Focus, divulgada nesta segunda-feira, dia 22, pelo Banco Central. Para 2014, a estimativa de expansão segue em 3,5%. Há 4 semanas, as projeções eram respectivamente de 3% e 3,5%. A projeção para o crescimento do setor industrial em 2013 recuou de 3% para 2,86%. Para 2014, economistas prevêem avanço industrial de 3,75% a 3,80% da pesquisa anterior. Um mês antes, a Focus apontava estimativa de expansão de 3% para 2003 e de 3,95% em 2004 para o setor. Analistas mantiveram ainda a previsão para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB em 2013 em 34,50%. Para 2014, a projeção foi mantida em 33,50%. E há 4 semanas, as projeções estavam respectivamente 34,50% e 33,20% para esses 2 anos. E agora vamos às informações do esporte com o Chu Arruda. Com destaque para o Guaratinguetá, que está muito próximo do acesso, mesmo com a derrota para o Audax do último sábado por 1-0, com um gol marcado pelo Rafael Martins aos 47 minutos do segundo tempo. Isso porque o Rio Claro conseguiu vencer o Red Bull no final de semana por 1-0 e já garantiu o acesso para a Série 1 do ano que vem. Com isso, fica uma vaga em disputa e nela estão o Guaratinguetá, o Red Bull e também o Audax. Na próxima rodada, o Guaratinguetá enfrenta o Red Bull em Campinas. Se o Guará vencer, praticamente garante o acesso para a primeira divisão, assim como o Rio Claro, que já garantiu nesse final de semana. Lembrando que o Guaratinguetá tem que ganhar do Red Bull e torcer para que o Rio Claro perca para o Audax no meio de semana, para na última rodada chegar aí com chances de ir à grande final. Se o Rio Claro vencer mais uma, praticamente garante vaga no título, vaga para decidir o título da Série 2 do Paulistão contra Comercial Português de Esportes ou o Catanduvense. E agora vamos falar do Paulistão principal. Nesse final de semana, nós tivemos a última rodada definindo o último rebaixado, que foi o Mirassol, que mesmo vencendo o Linense por 2-1, acabou caindo para a Série 2 do Paulistão. Caiu porque o Ituano pegou o Palmeiras e venceu por 2-1 jogando em Itu. O Palmeiras, com essa derrota, não escapou de pegar um clássico logo nas quartas de finais. O Palmeiras vai enfrentar o Santos, que venceu a Penapolense por 2-1 e conseguiu se classificar entre os 4 primeiros colocados. A Penapolense, mesmo com a derrota, também se classificou e será o próximo adversário do São Paulo. O São Paulo que jogou em Mojimirim com o time reserva e o time da casa acabou vencendo por 1-0. Com esse resultado, o Mojimirim vai enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto, que foi goleado pelo 15 de Piracicaba. O Corinthians é o outro classificado, vai enfrentar a Ponte Preta, que empatou sem gols com o Bragantino. O Corinthians que venceu o Atlético Sorocaba no final de semana por 2-0. Então, os confrontos estão assim. São Paulo e Penapolense, quem vencer, enfrenta o vencedor de Ponte Preta e Corinthians. Do outro lado da chave, Santos e Palmeiras, quem vencer, enfrenta Mojimirim ou Botafogo de Ribeirão Preto. Segundo a imprensa nacional da China, 18 trabalhadores morreram e outros 12 ficaram feridos em uma explosão em uma mina de carvão, ocorrida no fim de semana no nordeste da China. O fato ocorreu no sábado na mina Qingxing, da cidade de Helong, fronteira com a Coreia do Norte. Quando aconteceu a explosão, havia 73 mineradores trabalhando no interior das galerias, embora meia centena deles tenha conseguido sair imune.
Os feridos estão hospitalizados, mas correm ainda perigo de morte. É o que informaram as autoridades locais. Trata-se do terceiro acidente fatal na província em menos de 30 dias. Nos dois anteriores, ocorridos em 29 de março e 1º de abril, morreram 53 pessoas. E o RVC Notícias fica por aqui. Mande as suas sugestões para o nosso e-mail jornalismo@redervc.com.br e até amanhã.